Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos dar início a mais uma aula de história. Na semana passada eu falei para vocês sobre a primeira e a segunda revolução industrial, as características. Citei que a partir da segunda revolução industrial a busca desenfreada por novas fontes de energia e de matérias-primas iam acabar acarretando naquilo que os historiadores chamam de imperialismo, outros chamam de neocolonialismo, e eu prefiro dizer que foi um imperialismo com uma manifestação ou seja, nova, neocolonialista. Peço que vocês acompanhem a partir da página 14 do livro de vocês, página 14. Lá tem um texto intitulado A Ação Imperialista. Vai abordar um pouco sobre o imperialismo, sempre vou estar falando e fazendo referência às páginas do livro. Vamos começar pelo conceito de imperialismo. Lembrando que eu estou só revisando, né? Essa aula já foi ministrada para todos os terceiros anos. O imperialismo ele é uma política de expansão territorial, econômica ou cultural de uma nação sobre a outra, ou seja, de um país sobre o outro, que pode estar ligado também, e com certeza, através do uso da intervenção militar. A sua forma de manifestação no século XIX passou a ser chamada de neocolonialismo. Neo, tira o prefixo neo, significa novo, ou seja, um novo colonialismo. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei para vocês que neocolonialismo diferente de colonialismo. Lá no século XIV e XV, nós vamos ter, de fato, um colonialismo, quando surge o conceito de colonialismo, com as grandes navegações, quando as potências enviavam seus navios, suas embarcações em busca de quê? De novos continentes, novos territórios, onde haveria especiarias, artigos de luxo, em busca de ouro, prata, para ser explorado. Ali foi o colonialismo, mas não tinha, podemos dizer, de certa forma, intervenção militar, como teve esse neocolonialismo do século XIX, dentro do contexto do imperialismo. Neocolonialismo grave, novo, uma nova forma de colonizar através da intervenção militar. Então, nesse período, cerca de 25% das terras do planeta, elas chegaram a ser ocupadas de alguma forma pelas potências imperialistas, que no caso seria a Inglaterra, a Rússia, a França, a Alemanha, a Itália, Espanha, Estados Unidos, Japão, entre outras potências, que foram consideradas como praticantes desse imperialismo. Em relação às causas desse imperialismo, a gente pode buscar a causa quando surgiu a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, a partir de 1750. Quando o mundo começou a se industrializar, a Inglaterra, e na sua segunda fase já expandiu para o mundo essa busca desenfreada por novas fontes de energia e de matéria-prima. E a gente também pode ressaltar que nesse período a quantidade de mercadorias produzidas, elas necessitavam de mercados consumidores. E como encontrar mercados consumidores, né? Então esses países, essas potências, eles precisavam novas fontes de energia, de matérias-primas e novos mercados consumidores também. Isso só seria possível através da conquista de novos territórios, né? Através de uma ação imperialista. Nós também podemos dizer que a concorrência daquilo que era produzido e daquilo que precisava ser escoado, ela motivou, ela gerou essa expansão territorial e também econômica. Vale ressaltar que nesse período todas as potências do mundo viviam a chamada Belle Époque, que é um termo que vem do francês, que os historiadores vão chamar de Bela Época. Ah, professor, o que foi essa Bela Época? Vamos dar uma recapitulada. A Bela Época foi um momento vivido pelas potências de prosperidade, um clima de otimismo, de certeza no futuro, no amanhã, de que tudo ia bem. No campo cultural, nós vamos ter uma tremenda valorização e crescimento das artes, da música, da literatura,
do cinema. Vale ressaltar também que esse período, considerado como a Bela Época, ele começou a partir de 1871, com o término da Guerra Franco-Prussiana, e vai até meados de 1914. O que é que nós vamos ter em 1914? Nosso próximo assunto, a Primeira Guerra Mundial. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, nós podemos dizer que se encerra essa fase de Bela Época. Até porque quando vai começar uma guerra, né, a gente não tem nada de Bela Época. E também, nesse período, nós vamos ter o fortalecimento do socialismo. A doutrina socialista, ela vai ganhar força através dos movimentos sociais, dos movimentos dos operários nas fábricas, e alguns intelectuais da época também vão dar apoio para esse crescimento da doutrina socialista, do socialismo. Lembra dos ismos que eu falei no vídeo da aula passada? Já que nós estamos falando de movimentos operários, vale ressaltar, na aula passada eu não me aprofundei muito sobre o cotidiano do operário na fábrica, mas já que a gente tocou nesse ponto, né, vamos lá. Imagina que hoje, de acordo com as leis trabalhistas, o trabalhador deve trabalhar 8 horas por dia, ali estourando 8 horas por dia, com todos os seus direitos, férias, 13º, tudo bonitinho. Agora, imagina trabalhar 16 horas por dia, como era lá no período que explodiu a Revolução Industrial, a partir de 1750, né? Tinha ali mais ou menos meia hora corrida para almoçar, e olhe lá, eles ficavam alienados. Quem assistiu o filme Tempos Modernos vai lembrar do personagem Charlie Chaplin, né, perturbado psicologicamente, apertando a roupa das pessoas, com a chavezinha ali. Após um dia de trabalho, ele ficava alienado, ele passava o dia fazendo aquilo, quando terminava ele continuava com aquilo na cabeça. Eles tinham muitos problemas psicológicos devido àquela condição de trabalho na fábrica, devido a fazer a mesma coisa 16 horas por dia. É de mexer com o psicológico. Fora que, pelo fato de trabalhar 16 horas por dia, eles não tinham muito tempo para cuidar da família, do lar, da vida pessoal. Então, nesse período, também a expectativa de vida deles era bem curta. Fora que trabalhavam nas fábricas, homens, mulheres e crianças. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, órgãos que amparassem as crianças também não havia nesse período, logo quando surgiu a Revolução Industrial. Era uma mão de obra necessária. Se a máquina desse algum tipo de problema, travasse, a criancinha ia lá, metia sua mão, destravava a máquina. Porém, quando a máquina destravava, a engrenagem acabava decepando a mão da criança, os dedos, membros das crianças. Então, assim, foi uma fase muito difícil, tanto na questão da mulher ter que trabalhar na fábrica, quanto das crianças. O homem ganhava uma merreca, a mulher ganhava menos que o homem e as crianças ganhavam menos ainda. Foi um contexto difícil, então foram necessários movimentos sociais. Por isso que nessa fase o socialismo ele vai crescer. E alguns intelectuais do período vão dar força para o socialismo crescer e ascender como doutrina. Estava demais a exploração, o contexto de exploração vivenciado nas fábricas. Vamos aqui, vamos dar continuidade. Lá na página 15 do livro de vocês tem um texto intitulado Ciência e Racismo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ciência e Racismo. Só, tá vendo? Aí tem uns macaquinhos aqui desenhado, tem a figura de um escravo. E aí nós vamos já discutir o que isso tem a ver. Nesse período, algumas teorias, alguns historiadores vão chamar de darwinismo social, outros vão dizer que são teorias que ficaram conhecidas como racismo científico. Elas vão fazer um estudo das raças, e vocês vão lembrar do dia que eu falei isso para vocês, escrevi em quadro bonitinho. Elas dividiam as raças em duas,
a raça superior, que no caso seria a do homem branco, do europeu, do colonizador, e a raça inferior, que estaria associada aos povos africanos e asiáticos. Essa teoria justificava o imperialismo, justificava essa neocolonização. Eles são raças inferiores, são tipo quase animais. Então é justificável que eles sejam colonizados, que eles sejam domados, que esses povos africanos e asiáticos eles sejam doutrinados. Vocês vão perceber, eu já falei isso para vocês, que muitos absurdos na história, para se concretizar, tiveram que ter uma base ideológica, mesmo que absurda. Vamos lembrar do nazismo. O nazismo também, para se consolidar, lembra? Precisou se fundamentar em teorias, inclusive na teoria da supremacia da raça ariana, a raça alemã, né, dos homens brancos, altos, dos olhos azuis, uma raça que dominaria sobre todas as raças do mundo. A supremacia da raça ariana, antissemitismo, né? Vamos lembrar cada absurdo na história, né? Mas sempre buscando uma doutrina, uma teoria para justificar. E aqui no imperialismo, a gente pode perceber que não é diferente. Para essas potências justificarem a sua expansão sobre os países da África e da Ásia, eles vão usar essas teorias que ficaram conhecidas como teoria do racismo científico. Raças superiores e raças inferiores, sendo superior a do branco europeu colonizador e raça inferior a dos povos subjugados, no caso africano e asiático. Vale ressaltar também, né? A gente falar dessas coisas assim é meio complicado. Quando a gente faz um estudo, hoje nós historiadores fazendo uma leitura desse contexto de imperialismo, e a gente vê os absurdos, às vezes é complicado para explicar. Nesse período, muitos territórios foram transformados em colônias ou protetorados. Professora, mas o que é isso? Não sei nem o que é colônia, o que é protetorado. Calma, se acalma aí. Imaginem vocês, para facilitar o entendimento. Colônia. Colônia é um território que passa a ser tomado, colonizado. Mas protetorado, não. Protetorado já é um estado sob a guarda, a segurança, a proteção, por isso protetorado. Um estado sob a proteção de outro estado, diferente de colônia. Colônia, colonizador chega, descobre o território, o continente, coloniza, pronto. Estabelece uma relação entre colônia e metrópole. No protetorado, não. Nós já vamos ter um estado, entendeu? Completamente independente, mas que nessa fase do imperialismo vai ser muito comum um país tornar-se, né, protetorado do outro, estabelecer uma relação de proteção, de segurança, porque era isso que o imperialismo buscava. Estava buscando novas fontes de energia, de matéria-prima, dominava aquele país, conquistava aquele território, estabelecia uma relação de protetorado, mas o país já era independente, certo? Existe a diferença entre colônia e protetorado. Deixa eu passar aqui para vocês. Ainda falando a respeito do imperialismo no mundo, quero destacar aqui um pouco sobre o imperialismo na África, né? A partilha da África ela teve início a partir de 1876 e muitas nações europeias estavam interessadas nela, mas para, assim, de certa forma, um país não sair metendo a mão ao outro, todo mundo de uma vez querendo disputar ali o mesmo território da África, para acabar de vez com esse bafafá, com essa confusão, a partir, entre os anos, na verdade, de 1884 e 1885, nós vamos ter a chamada Conferência de Berlim.
A Conferência de Berlim, ela vai decidir regras dessa partilha da África para todas as nações. Conferência de Berlim, mais ou menos assim, calma, não é assim que vocês vão metendo a mão na África, não. Vamos estabelecer regras. Você fica com essa parte, você com essa outra, você com a outra, e assim por diante. Foi um estabelecimento de regras essa Conferência de Berlim, né? Assim que todos os países iam metendo a mão assim na África, não era bem assim. Senão, nesse período aqui já era para ter sido gerada a Primeira Guerra, se fosse desse jeito. Se não fosse graças a vários tipos de acordo que foram surgindo para estabelecer um consenso nessa partilha. Tá, vocês devem estar se perguntando, mas professora, na África todo mundo foi pacífico com isso, aceitaram de boas essa colonização, que muitos vão chamar essa partilha aqui da África de apartheid, né? Aceitaram essa partilha legal de uma maneira maravilhosa? Não. Lá na África, os africanos eles vão resistir. Vai ter vários conflitos nesse período, várias guerras, vários movimentos de resistência, mas somente a partir da segunda metade do século XX é que esses países eles voltam a reconquistar a sua independência. A África, nós podemos dizer que ela colhe até hoje consequências desse processo de dominação, que a partir da Conferência de Berlim ela ficou uma coxa de retalhos, esse apartheid. Teve resistência por parte dos negros, mas somente a partir da segunda metade do século XX é que eles retornam, né, buscam reconquistar a sua independência. Isso não foi diferente na Ásia. Na Ásia, esse processo de imperialismo, nós podemos dizer que começou a partir do século XV, com a instalação de feitorias, espécie de portos, né? Principalmente feitorias portuguesas na Índia e na China. Olha só, a China aí, vocês que estão só falando em coronavírus, colocando a culpa na China, agora a gente vai falar da China. O imperialismo na Índia, eu destaquei aqui tudo direitinho para vocês, onde eu achei pertinente a gente falar sobre o imperialismo, tá? Na Índia, o imperialismo ele acabou se tornando, se manifestando, né, através do protetorado. A Índia acabou se tornando protetorado da Inglaterra, o que vai gerar várias revoltas, sendo a mais famosa a de cipaios. Na China, nós vamos ter também movimentos de conflito, especialmente a Guerra do Ópio, que ocorreu entre a China e a Inglaterra. Olha só a Inglaterra ambiciosa, no ano de 1839 e 1842. Nós vamos ter a Guerra dos Boxers em meados de 1900, alguns historiadores vão dizer que foi a partir de 1989, outros de 1900. No livro de vocês está 1900, tá? Quem eram os Boxers? Eram grupos ali dentro da China que eles promoviam vários ataques a pessoas, podemos dizer, estrangeiros dentro do país. Então, em dado momento, outras potências decidiram se revoltar, representantes da Inglaterra, Alemanha, Rússia, outros países, e decidiram atacar a China. Aí é que nós vamos ter a chamada Guerra dos Boxers. No Japão, quando a gente vai tratar de imperialismo no Japão, a gente pode dizer que o Japão ele foi forçado, tá? Toma cuidado com isso, o Japão ele foi forçado a abrir negociações comerciais com os Estados Unidos. A partir da chamada Era Meiji, o Japão ele sofreu profundas transformações tecnológicas. Nós podemos dizer que o Japão ele se modernizou completamente, ou seja, ele começou, a partir da Era Meiji, se tornar apto. Para quê? Para se tornar uma grande potência. Ele olhava para os outros países, ele, não, eu quero ser uma potência também. Até aqui nós podemos dizer que ele estava neutro no processo de industrialização, mas depois da Era Meiji, quando ele começou a se modernizar tecnologicamente, em 1894 ele declarou guerra contra a China. Por quê? Porque eles estavam disputando a região da Manchúria.
que lá em 1905 ele vai disputar essa mesma região da Manchúria com a Rússia. E o que acontece? Ele sai vitorioso e ele acaba se tornando, a partir desse acontecimento, dessa disputa, uma nova potência, mais uma nova potência. Então, o que eu quero deixar de finalização para vocês dessa aula? A gente abordou imperialismo em alguns países, algumas partes aí do continente africano e asiático. O que eu quero falar para vocês? Que todo esse processo, essa relação de protetorados, um país sendo protetorado do outro, essa busca por novos territórios, matérias-primas, tudo isso, toda essa ação imperialista que ocorreu no século XIX, vai desencadear, ao nosso próximo assunto que nós vamos falar, a chamada Primeira Guerra Mundial em 1914. Já falei para vocês que durante a Bela Época, as potências viviam um período conhecido como paz armada. Tudo estava tranquilo. A Bela Época foi um momento de esplendor maravilhoso, mas os países já se armavam prevendo por causa dessas disputas de território, uma futura guerra mundial, que acabou acontecendo em 1914, tema da nossa próxima aula. Então, por hoje é só e um abraço a todos.